Oi pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Hoje, dia 7/5/2025, vamos analisar o concurso 3.384, aconteceu ontem à noite. Tá aqui então dezenas na tela: 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23 e 25. Duas das quatro dezenas pilares. Então, iniciou com a dezena 02, que é o que a gente espera em aproximadamente 85% dos concursos, ou iniciar com a 01 aqui nessa primeira bola, primeira posição, ou iniciar com a dezena 02. E, do mesmo jeito, a última bola, a última posição, finalizar ou com a 24 ou com a 25. Tá? Foi um sorteio aí muito bom para esse ganhador, né? Uma única aposta vencedora dos 15 pontos, vai levar para casa R$ 1.788.068,04. Já para a faixa de 14 pontos também pagou muito bem, porque ficou ali entre os 200 ganhadores, então mais especificamente 198 ganhadores, vão levar para casa R$ 1.893,53. É um excelente prêmio, né? Tendo em vista que no concurso anterior não chegou aos R$ 1.500, que é aquela faixa divisória que a gente sempre coloca aqui, dividindo um prêmio bom de um prêmio ruim. Então, esse foi o prêmio aí para os ganhadores de 14 pontos. Meus parabéns aí, foco nos 15 pontos. Passando rapidinho aqui para ver a nossa matrizinha aqui de 3 jogos apenas. Também premiou com 12 pontos. Ricardo, mas 12 pontos eu vou ganhar muito pouquinho. Não, isso daqui é uma estrutura, né? Uma estrutura básica para você poder montar mais jogos. Então, com 3 grupos apenas de 18 dezenas ou 18 colunas, a gente consegue aí 99,99%, né, de cobertura para 11 pontos. No entanto, essa matriz aí está se mostrando muito boa para 12 pontos. Então, ela garante em quase 100% 11 pontos, né, em aproximadamente todos os concursos, aí, todas as 3 milhões de possibilidades de concursos. Porém, ela está mostrando aí que ela veio aí para, né, fixar os 12 pontos. E aí, se saindo com 12 pontos, é encaixar mais 3 dezenas aí. É fácil? De jeito nenhum, não é fácil. Se você quiser, tem outras matrizes aqui na caixinha de matrizes, tá? Então você pode pesquisar aqui, olha, ainda com 18 dezenas, a gente tem aí opções de 13 pontos, 14 pontos e 14 pontos se acertar 14 dezenas e 14 pontos se acertar 15 dezenas. Para as matrizes de 19, e nesse caso aqui, as matrizes de 18 dezenas, o que você precisa acertar 3 números só, de um total de 18 números. Já para as matrizes de 19, você precisa acertar 4 números. Então, quais 4 números que eu preciso acertar? Bom, a gente não sabe. Se soubesse, né, a gente acertaria, mas são os números que aparecem aqui depois do sorteio. Esses daqui são as colunas que você deve eliminar. Se você eliminou as colunas certas, beleza, vai para o prêmio. Vamos pegar aqui a matriz que carrega com a ferramenta. A matriz que carrega com a ferramenta é essa daqui, ó. 25, 20, 14, 15, 56, 01. Então, significa aqui que está trabalhando com todas as 25 dezenas, agrupadas, né, em 20 dezenas por linha, ou 20 colunas. Neste caso aqui é 20 colunas, que é o que a ferramenta trata aqui. Ela não trata de dezena, ela só trata de dezena na parte, né, estatística aqui, olha. Quando você clica aqui em estatística, ele faz uma varredura aqui dentro da sua caixa de matrizes e verifica, ó, coluna 1, coluna 2. Então, a coluna 1 aparecem essas dezenas, 01, 02, 03, 04. Agora são dezenas, tá? E o restante que você vai ver eu falar aqui é tudo colunas. Beleza? Então, voltando aqui para a parte de execução, a gente pode ver aqui que as matrizes, 56 matrizes de 20 colunas, elas premiaram, né, 2 com 14 pontos. E no caso, se a gente desdobrar aqui, ó, significa que desse conjunto aqui, olha, de 6 números, a gente teria que acertar 5. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, poderíamos errar apenas um aqui, né? Ou 01 ou 05, tá? E quando a gente clica nesse Dzinho aqui, ele simplesmente pega esse conjunto de 6 e ele desdobra em conjuntos 5 a 5. E ele traz aqui para você, tá? Neste caso aqui, como não tem repetida, ele trouxe exatamente 12 possibilidades que você teria de fazer os 14 pontos. Beleza? Então, uma demonstração bem rapidinha aqui para a gente não perder o foco. E voltamos aqui então para a nossa tela aí do último concurso. Vamos analisar então.
Tudo bolinha verde, significa que veio tudo dentro do padrão, iniciou com a dezena 02, finalizou com a dezena 25, então foi um bom concurso. A gente só precisa ver mais algumas coisinhas agora na parte de padrão visual, ver se teve alguma coisa fora do normal. Parece que teve uma das linhas só saindo um número, então isso daí é bem fora do normal, fora do padrão. Região dos primos veio 5 dezenas, 7 na cruz, 8 ímpares, 10 na moldura, 4 de Fibonacci, 4 na progressão, repetiu 10 do último concurso, padrão de linhas 44331, padrão de colunas 43332, então foi um concurso bem equilibrado aqui, muito bom. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos, então você só precisa escolher de 5 a 8 dezenas desse conjuntão de 10 dezenas, que é o grupo A. O grupo B, que é composto de 7 dezenas das intermediárias, você escolhe de 3 a 4. E o grupo C, que é o das piores dezenas nos 10 últimos concursos, você escolhe o que sobrar, que vai dar entre 3 e 6 dezenas. Aqui embaixo, então, essa daqui é uma tela onde eu peço para vocês 5 segundinhos para você deixar o like, porque aqui é um compilado de várias estatísticas, então aqui você tem aqui toda a informação que você precisa para fazer um jogo manual. Agora, se você tem acesso ao Gera Sorte, você não vai usar isso daqui, né, de forma manual. Você vai usar, por exemplo, na ferramenta de fechamentos, você já tem esses 3 grupos aqui, né, grupo A, grupo B e grupo C. Deixa eu abrir bem rapidinho aqui, no próprio fechamento que carrega com a ferramenta. Então, entrei na página principal, se você não tem cadastro, vem aqui e se cadastra. Clica aqui onde está escrito Loto Fácil, que é a área de fechamentos. Ele vai carregar um fechamento padrão. Vou clicar aqui em detalhes para saber qual o fechamento que ele carregou. É sempre esse, mas se você clicar aqui, você tem várias opções, outras opções de fechamentos populares. E se você clicar aqui em grade, você traz todos os 1197, 1167, alguma coisa assim, fechamentos que tem aqui só para Loto Fácil. Beleza? Aqui a gente então já carregou detalhes para a gente saber que fechamento que é esse. Aqui eu tenho que escolher 19 números aqui. Ele vai me organizar em cartelas de 15, garantindo 11 pontos se eu acertar 12 dezenas com 19 apostas, sem nenhuma fixa. E voltando aqui para a parte de estatística, como eu falei, você tem os 3 grupos das intermediárias, das melhores, né, nos 10 últimos concursos, das intermediárias e das piores. Parando o mouse aqui em cima da dezena, você pode ver que a dezena 09, por que ela é a melhor dezena nos 10 últimos concursos? Porque ela já apareceu 9 vezes, então é uma dezena que provavelmente vai falhar para os próximos concursos. A dezena 25 também 9 vezes, a dezena 11 8 vezes e aí vai caindo. Então enquanto a 9, que é a melhor dezena nos 10 últimos concursos, né, saindo 9 vezes, a 20, olha, lembra que eu falei um pouco tempo atrás que ela era ruim, foi para o grupo A das melhores dezenas, voltou para o grupo das intermediárias e olha onde ela está de novo. Ela é a pior dezena nos 10 últimos concursos, sendo sorteada somente 3 vezes, tá? Então, fica aqui a dica para você poder utilizar no seu fechamento. E aqui você clicando na própria dezena, aqui olha, você vai vendo que ele vai marcando aqui no tabuleiro de escolha e vai atualizando toda essa tabela estatística aqui de forma dinâmica. Então, conforme você vai escolhendo aqui, ele vai montando dinamicamente, mostrando para você que dessas 5 dezenas que você escolheu, elas já apareceram em 183 concursos. Aqui, olha, essas 6 dezenas, agora não são 5, são 6 dezenas, já apareceram em 88 concursos. 5 delas em 592 concursos. Está em tendências para vir 4 ou 5 desses 6 números. Então, conforme você vai escolhendo aqui, ele vai atualizando em tempo real aqui para você. Beleza? Ferramenta super top, aí vale muito a pena. Então, verifica a sua área de assinantes lá, qual o fechamento que melhor te atende. Clicando aqui em grade, né, como eu falei, você tem aí 1167 fechamentos organizados aqui, olha, pelas colunas V, K, T, M, B, F, né? Cada coluna é uma simbologia e ela é descrita aqui como quando você para o mouse em cima da coluna aqui, então ele mostra para você o que significa esse número aqui. E, né, para quem não quer perder muito tempo, já vem direto na parte de descrição aqui, aqui você consegue ler o que esse fechamento faz. Beleza? Fechando aqui, então tá lá na sua área de assinantes, né? Aproveita.
Nessa segunda tela aqui, eu coloco também 3 sugestões de grupos de 17, 18 e 19. Vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. Você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas do último concurso, ainda insistindo em 8 primos. É fora do padrão isso daqui, mas está muito atrasado. 4 de Fibonacci e de 7 a 9 ímpares hoje. Então mudei aqui de 7 para 8, para 7 para 9, porque 9 também começou, já está em tendência. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, o que eu vejo é que nós não tivemos máscara, mas lembra que eu falei, né? Uma das linhas, foi exatamente a linha 4, só veio uma dezena. Então isso daqui é totalmente fora do padrão. Se você quiser, a gente tem aqui dentro da sua área de assinantes lá do Gera Sorte, da sua área de membros, você tem linhas individuais aqui mostrando cada número, cada quantidade de números. Vamos pegar essa linha 4 aqui, eu vou abrir numa nova guia, bem rapidinho. Vou vir aqui em estatística, vou abrir essa caixinha de opções e selecionar aqui, ó, linhas individuais, máscara da linha 4. Então, vou selecionar isso daqui. Tá vendo? A linha 4, então, ela é composta das dezenas 16, 17, 18, 19 e 20. Existem 32 formas diferentes, né, de aparecer o gabarito, sendo representado o X pela ausência do número. Então, esse 5x significa quando a linha vem zerada, tá? E o número, ele mesmo. Então, no caso desse último concurso, 3.384, veio apenas a dezena 17. É um gabarito que só aconteceu 47 vezes em toda a história da Loto Fácil. Para você verificar os melhores gabaritos, você clica aqui onde está escrito de frequência ou contagem. Clica mais uma vez, ele ordena então o melhor gabarito de todos, que já aconteceu em 195 concursos. É esse gabarito aqui, é a falha da dezena 16, com a presença das dezenas 17, 18, 19 e 20. 4 das 5 dezenas é a melhor forma de você apostar nesta linha específica. A linha fechada é a segunda melhor opção, né? Só que ela saiu recentemente no concurso 3.381. Depois 4 das 5 dezenas de novo, 4 das 5 dezenas de novo, 4 das 5 dezenas de novo e 4 das 5 dezenas de novo. Então você pode ver que daqui até aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto gabarito, vem de 4 a 5 desses números aqui, beleza? Então você tem a estatística para todas as linhas e todas as colunas também. Verifica lá com calma, com atenção, tá? E faça o seu melhor estudo para montar o melhor jogo. Fechando aqui, então, hoje a gente tem 3 candidatas aí, né? Pelo menos nessa linha 1 aqui, para se tornarem empresas hoje à noite. Dezena 02, dezena 03, dezena 04. Todas com 3 concursos, então, se forem sorteadas qualquer uma delas ou todas elas, vão se tornar presa. Dezena 08 e 09 se tornou presa a partir de hoje, porque alcançou 4 concursos. Dezena 11 continua presa. Dezena 15 continua presa. Dezena 21 era um retorno após a falha, retornou com sucesso. A dezena 07, que na verdade pensei que era um retorno após a falha, mas não era não. Essa dezena 17 aqui não é um retorno após a falha, porque teve 2 falhas consecutivas. Retorno após a falha eram as dezenas 21 e 25. Ambas retornaram com sucesso aqui, tá? Então é sempre quando ela fica presa por 4 ou mais concursos, ela sofre a falha e depois ela retorna de novo. Foi os 2 comportamentos que aconteceram com a dezena 21 e da dezena 25. A gente espera agora o retorno após a falha para a dezena. Vamos ver se tem alguma aqui. Não tem, né? Não tem. Não tínhamos presa, então todas as presas saíram. Então a gente vai agora esperar falhar uma dezena, né? Ou a dezena 11, ou a dezena 8, ou a dezena 9, ou a dezena 15. Se ela falhar, no próximo concurso a gente adota aí o retorno após a falha para elas. Beleza? Então foi um concurso somente com a linha 4 aqui, foi um concurso muito bom, tá? Eu gostei. Fechando a ferramenta de escolher colunas, tá? Eu estou sempre mostrando essa ferramenta porque é uma ferramenta única que você só encontra aqui no Gera Sorte. Então acompanhe os vídeos aí, eu estou sempre mostrando algum detalhe diferente para essa ferramenta.
O ciclo foi uma das coisas que eu não gostei, tá? Porque ainda a gente tem aí 4 dezenas para fechar o ciclo, então das 5 que estavam para fechar o ciclo, só veio uma, então até eu errei, porque eu falei que poderia falhar aí de 2 a 3, então falhou 4 dezenas. Hoje a gente tem 3 concursos dentro do ciclo, ciclo de número 717 em condição aberta, faltando então essas 4 dezenas para fechar, para completar esse quadro aqui. Eu não acredito que vá fechar com 4 concursos o ciclo, embora esteja sinalizado, mas são 3 dezenas pares contra uma ímpar, né? Se você acredita, né, discorda de mim, não tem problema, vem aqui, então seleciona essas 4 dezenas e coloca fixa no seu jogo. Eu acredito que vai falhar aí de 1 a 2 dezenas novamente, aí, podendo aí se estender esse ciclo até o fechamento com 7 concursos, tá? Pode acontecer isso porque está sinalizado. Números primos, lembra que eu falei aí 8 das 9 dezenas que a gente está insistindo? Cada vez mais o atraso se aproxima do maior atraso. Então, está numa condição boa aí para os próximos concursos. Tendências para ver 3, 8 e 9 dezenas. Na região da cruz, tendências para ver 4, 5 e 6 dezenas. Região dos ímpares, tendências para ver 5, 6, 7, 9 e 12 dezenas. Na moldura, tendências para ver 8, 9 e 12 dezenas. Fibonacci, tendências para ver 3 e 5 dezenas. Na progressão, tendências para ver 5, 6, 7 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, 2 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, dezena 18 para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, começou agora, então são 5 dezenas, possivelmente fale de 2 a 3 dezenas. Ciclo da moldura, mesma coisa, então muitas dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, 3 dezenas. 1, 5 e 13 para fechar, e ciclo da progressão, também muitas dezenas. É bem recomendável que você pegue quando tem muitas dezenas assim, você seleciona essas dezenas aqui, então são 1, 2, 3, 4, 5 dezenas, para você saber aí quais as melhores chances de apostar nessas dezenas. Você entra aqui na parte de estatística, vou abrir numa outra guia aqui. Vou rolar um pouquinho a tela para baixo aqui para aparecer o menu para você. Então, aqui nesse menu, selecione, você abre a caixinha de opções e seleciona essa segunda opção, estatística personalizada. Vocês viram que eu copiei lá, né, daqui, então eu copiei esses 5 números, tá? Eu vou vir aqui então na estatística personalizada nesse campo, eu vou soltar com Ctrl V e vou clicar nesse botão gerar. Muito bem, assumiu as 5 dezenas que eu coloquei, 1, 7, 13, 16 e 19, e montou aqui um quadro estatístico. Então, essas 5 dezenas, não é só possível sair todas elas juntas, como já aconteceu em 176 concursos. Mas o ponto de equilíbrio está aqui, entre 2 e 4 dezenas. 2 não está sinalizado, o que está sinalizado em amarelo é 3 e 4, ou seja, você precisa dessas 5 dezenas escolher de 3 a 4, falhando, né, de duas dezenas aí, 1 a 2 dezenas no caso, né? Então, se você for falhar uma dezena, significa que você vai escolher 4 dezenas. Se você for falhar 2 dezenas, significa que você vai escolher 3 dessas 5 dezenas. É isso, esse é o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa o seu like no conteúdo aqui, deixa o seu comentário também, e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.